Fala, minha nação tricolor, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Meu Bahia. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre esse jogo de logo mais entre Bahia e Remo pela Copa do Brasil, jogo da quinta fase, jogo de ida. A gente já teve alguns confrontos no dia de ontem. O Vasco ganhou do Paysandu, rival do nosso adversário de hoje, o Remo, por 2-0, jogando lá no Pará. A gente teve o jogo entre Grêmio e Confiança, o Grêmio ganhou por 2-0 também. O Corinthians ganhou do Barra em Florianópolis, lá em Santa Catarina. Enfim, alguns resultados já esperados. Hoje a gente tem outros confrontos e o que a gente espera é que o Bahia possa vencer o Remo na Arena Fonte Nova, pelo menos é esse o diagnóstico, né, antes do jogo. Vamos falar sobre o Bahia, trazer informações do time do Remo também. Conto com o teu like aqui para você poder ajudar o canal e também o nome do Esporte Clube Bahia. Conto com o teu comentário aqui para você poder ajudar o canal e também dar a tua opinião. E não esquece de se inscrever se você ainda não for inscrito para ajudar a gente a chegar a 20 mil por aqui. Meu povo, meu nome é José Victor, para quem ainda não me conhece. Vamos começar esse vídeo para a gente não perder tempo. Eu sei que eu tô falando rápido demais, mas, enfim, agora vamos falar sério, vamos falar sobre esse jogo. Como é que o Bahia chega para esse confronto depois da última derrota, né, que a gente teve aí na temporada, perdeu para o Flamengo de 2-0 lá no Maracanã, em um jogo onde o Bahia não foi tão bem assim como todo mundo esperava, e agora a gente tem essa oportunidade dentro de casa contra o Remo de fazer um bom jogo e de conseguir já começar, né, a encaminhar essa classificação para as oitavas de final. A Copa do Brasil é uma competição muito importante para o Bahia nessa temporada. Afinal, a gente só está disputando o Campeonato Brasileiro, né, e a Copa do Brasil. Não tem uma outra competição, não tem a Copa do Nordeste, não tem a Sul-Americana. Então, a possibilidade de título que eu consegui enxergar nessa temporada é na Copa do Brasil. E eu espero que os jogadores entendam, né, que de fato hoje a gente precisa, assim, a torcida precisa fechar com o time e dizer assim, olha, a gente hoje vai começar a nossa caminhada buscando esse título da Copa do Brasil. E é assim que tem que ser. O Bahia já entra na quinta fase, aí se passar oitavas, quartas, semifinal, é uma competição acessível, um jogo de ida e volta, competição ali eliminatória, a gente tem sim essas possibilidades. Como é que o Bahia vai para o jogo? Com força máxima. O Bahia deve ir com o Léo Vieira, aí na lateral fica a dúvida entre o Gilberto ou o Acevedo, o David Duarte, né, possivelmente já voltando, junto com o Ramos Mingo, na lateral esquerda Luciano Juba, meio de campo, aí fica a dúvida, né, se o Gilberto iniciar, o Acevedo pode jogar no meio de campo. Se o Acevedo for deslocado para a lateral, como ele vem fazendo nos últimos jogos, aí o Caio Alexandre deve iniciar com Jean Lucas, Everton Ribeiro, Kiki, o Eric Puga e na frente a dúvida entre Everaldo ou William José. Essa é a possível escalação do Bahia para o jogo de logo mais contra o Remo. Gosto do Acevedo na lateral direita, eu acho que o Acevedo conseguiu dar uma segurança absurda para a posição nessa temporada que nem o Gilberto e que nem o Ronan Gomes estão conseguindo fazer. O Gilberto tem que ganhar ritmo de jogo novamente, tem que estar jogando, eu acho que só assim ele vai conseguir voltar a ser o Gilberto que ele foi na última temporada, por exemplo, que na minha opinião ele foi muito bem. Ele só vai conseguir ter aquele tipo de desempenho jogando, tendo ritmo de jogo, mas para esse momento eu continuo mantendo o Acevedo como titular e vou colocando ele aos poucos, inserindo ali no segundo tempo. Pelo menos era o que eu faria. E colocaria o Caio Alexandre, porque eu imagino um Remo que vai dar a posse de bola para o Bahia, que vai jogar na defesa, que vai jogar pelo contra-ataque, e o Caio Alexandre é muito importante para conseguir criar situações, para conseguir criar jogadas, tabelas, para conseguir desmontar a defesa do Remo, que vai estar fechada no jogo de hoje. Acho que é muito improvável que o Remo tente colocar o Bahia para trás, que o Remo marque alto, que o Remo dê espaços atrás para o Bahia poder contra-atacar, ou até para o Bahia conseguir encontrar os espaços nas criações das jogadas e buscar as oportunidades. Se o Remo é inteligente hoje, ele vai fazer isso, ele vai fechar a casinha, vai jogar por uma bola e vai tentar levar o jogo lá para Belém, né, para o estádio deles, com a torcida deles, onde eles sabem que são mais fortes e que podem buscar essa classificação. O Bahia ele é muito favorito para o confronto, isso eu já falei aqui em outras oportunidades. O Bahia é muito favorito para o confronto porque tem melhor time, está no melhor momento do que o Remo, mas a gente não pode ignorar e olhar para trás e ver que até pouco tempo atrás esse mesmo Remo deu 4-1 no Bahia jogando nos seus domínios. Então se o Bahia pensa que o jogo da classificação é o da outra semana, não é. O jogo da classificação é hoje na Arena Fonte Nova, porque se a gente consegue vencer por 2, 3-0 ou devolver o placar 4-0, 4-1, a gente praticamente encaminha essa classificação já pensando no jogo da volta. Claro que o jogo da volta também seria importante, manter ali o resultado, manter a vantagem, mas se o Bahia quer classificar
passa pelo jogo de hoje. Isso tem que ser discutido, isso tem que ser falado muito, bastante. Se o Bahia quer classificar para a próxima fase da Copa do Brasil, o jogo da classificação tem que ser hoje. É entrar, fazer um grande jogo, fazer os gols que precisa fazer, abrir uma boa vantagem para o jogo da volta. Porque se deixar para decidir lá no Mangueirão, na casa do Remo, com a torcida deles, vai ser complicado. Não estou dizendo que o Bahia ainda assim não vai ser o favorito. Claro que vai ser o favorito porque tem o melhor time. Mas esse Remo já mostrou que tem capacidade de conseguir ganhar do Bahia, ganhar bem de 4-1. E o Bahia, enfim, né, já demonstrou que pode passar por uma situação como essa novamente. Então, o jogo da classificação é hoje contra esse mesmo Remo. O Remo vem com força máxima e o Léo Condé já avisou isso. E o Léo Condé, meu povo, é aquela coisa, né? É sempre a mesma coisa, sempre o mesmo estilo de jogo contra o Bahia do Rogério. Quando ele estava no Vitória, quando ele estava no Ceará, era a mesma coisa, um time reativo, um time que não tinha o interesse de ter o controle da posse da bola, era um time que se fechava atrás, que jogava por uma bola, que às vezes, né, marcava alto para incomodar a saída de bola do Bahia, mas quando o Bahia conseguia romper a primeira, a segunda linha de marcação, era um time que voltava rápido para o campo de defesa, né, tinha uma recomposição interessante, e assim criava dificuldades para o Bahia. E é assim que eu imagino que deva acontecer no jogo de hoje na Arena Fonte Nova, jogo às 19 horas, 17 não, às 19 horas, 7 horas da noite. Se você, claro, não comprou ingresso, não é sócio, bora adiantar, bora ajudar o Bahia. É um jogo decisivo, um jogo importante. Final de semana já tem jogo contra o Santos também pelo Campeonato Brasileiro. Então, dois jogos importantes que a gente vai ter dentro de casa, que a torcida vai precisar ser o diferencial. Meu povo, assim, não tem tempo para lamentar, não tem tempo para dizer, para escolher em qual a gente vai apoiar, lotar estádio, não. Tem que apoiar em todos os jogos, tem que lotar o estádio em todos os jogos, para que a gente consiga embalar o Bahia buscando essa classificação nas oitavas de final da Copa do Brasil. Fiquei surpreso com o resultado no jogo de ontem do Corinthians e Barra. Eu achei que o Barra ia conseguir ser um time mais perigoso contra os reservas do Corinthians, mas não foi o que aconteceu. O Barra acabou tomando 1-0 lá no estádio do Avaí. Eles jogaram na ressacada, eles não jogaram no estádio deles, que, se eu não me engano, não tem capacidade para receber o jogo da quinta fase, ou eles escolheram jogar lá na ressacada pelo público mesmo, seria um público maior, ia conseguir ter mais renda. Tem Palmeiras e Jacuipense, hoje, enfim, três baianos, na verdade, né? Tem o Vitória também jogando contra o Flamengo. Eles passaram a semana toda falando que o Bahia foi isso, que o Bahia jogou aquilo, que o Flamengo é isso, que o Bahia é uma sardinha frita e que não sei o quê, que o Bahia não consegue competir com o Flamengo, é freguês do Flamengo. Vamos ver hoje o Vitória no Maracanã, porque o Vitória das últimas vezes que foi tomou 8. Bahia, claro, não tô aqui dizendo, pô, só tomou 2, então vamos me vangloriar disso. Muito pelo contrário, queria ter ganhado o jogo e tô puto por ter perdido. Mas é uma realidade completamente diferente entre Bahia e Flamengo. Para mim, depois de Jacuipense e Palmeiras, o confronto mais desequilibrante dessa quinta fase é Grêmio e Confiança e depois Vitória e Flamengo. Até o jogo do Barra e Corinthians, para mim, vai ser mais equilibrado. Foi equilibrado esse primeiro jogo, vai ser mais equilibrado no jogo da volta também. Acho que o Barra, se o Corinthians manter o time reserva, também vai ser um jogo mais equilibrado, um jogo mais difícil. E Vasco e Paysandu, o Vasco já ganhou de 2-0, o Paysandu é um time de terceira divisão, o foco é subir para a Série B, o foco não é a Copa do Brasil. Mesmo assim, foi lá, jogou contra o Vasco, guerreou, buscou ter suas oportunidades, teve chances, teve a oportunidade de fazer um gol, não conseguiu. O Vasco foi mais eficiente, fez 2 gols e garantiu, para mim, praticamente já a classificação no jogo da volta, administrar a vantagem para carimbar a classificação para as oitavas. Tá bom, meu povo? Muito obrigado por ter testado esse vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar o seu gostei, que é importante, não esquece de se inscrever no canal e até o próximo vídeo. Valeu, tchau!